todo o sucesso que tem feito. E a gente queria saber, por exemplo, em relação ao ao seu novo livro. Qual personagem histórico, principalmente pensando no século XX, que você começou a trabalhar agora no segundo livro da trilogia, você acha que poderia ter sido um anjo exilado? E talvez você tenha pensado nisso já ou não? Nunca pensei nisso, cara. Eu tento não colocar muito essa parte de, digamos assim, tem a história como um pano de fundo, entendeu? Mas eu tento não misturar, por exemplo, não fazer uma coisa, digamos, um Forrest Gump que fala com os presidentes, que fala com os ministros. Eu tento fazer uma coisa assim, sempre, digamos, por trás do tecido da realidade, uma coisa mais oculta, entendeu? Até porque eu sempre joguei muito Vampire. Alguém joga RPG aí? Já jogou RPG? O Vampire tinha isso, eu adorava o Vampire, mas ele tinha uma parada assim que tudo que acontecia era culpa dos vampiros, dos lobisomens e tal. Eu adorava o jogo, mas eu achava isso um pouco caído, porque eu falei, pô, então quer dizer que os seres humanos não fizeram nada nunca, né? Então não, se tem um mundo paralelo que é dos anjos e demônios, mas eu tento não misturar mesmo, assim, eu tento manter lá os personagens históricos, as coisas que aconteceram foram, não vou dizer culpa, mas foram responsabilidade dos seres humanos. Isso até é uma coisa moral que eu tento colocar em todos os meus livros. Sim. Falando em RPG, você falou de vampiros, por exemplo, tem alguma história que você já vivenciou numa mesa de RPG que você passou por um conto, ou passou por um livro, ou se inspirou nela para gerar uma aventura? Todos os personagens dos meus livros vieram de jogos de RPG, né? Praticamente todos eles, né? Nesse série Filhos do Éden, o Daniel, que é o anjo de lado, era o meu irmão jogando, não que fosse ele, mas era ele controlando o personagem, entendeu? Então quem joga ali e gosta de vontade de escrever um conto, um livro, usem essa ferramenta do RPG que é muito rica mesmo, assim. Fica pensando o que o cara fez, o que de repente aquele cara que jogava, não que o meu irmão vai ser malandrão que nem o Daniel, mas a maneira como ele joga, né, bota uma situação X. O que eu faria? Mas não o que eu faria, é o que o personagem, o que ele representando o personagem faria. É uma ferramenta muito rica. O único personagem que eu controlava era o Ablon, na verdade. Mas todos os outros eram controlados por amigos meus. A Kyra, minha irmã, né, o meu irmão, era o Daniel, a Mael, o Orion, todos eles foram ajudados por pessoas que jogavam mesmo. Então vamos começar com uma perguntinha da galera. Essa quem fez foi o Fernando Passos Vitorino. Levanta a mão aí. Levanta a mão aí, sem medo. Fernando Passos, aê, beleza. Tá com vergonha? Isso aí. Olha só, o que o Fernando ali está perguntando pra gente é o seguinte: o que te motivou a optar por esta literatura? Por que a preferência pela mitologia hebraico-cristã? Tem afinidade por alguma outra mitologia, além dessa? Muitas, todas as mitologias, eu acho que são muito maneiras. A mitologia nórdica, a mitologia hindu, é muito rica e tal. E a mitologia hebraico-cristã foi, na verdade, que eu cresci numa escola católica, né? Fui ensinado numa escola católica, tive catecismo também, mesma coisa com ciências, estudei pra caramba lá, e aí veio eu vivia nesse, e era um assunto que interessa a todos, né? Acho que Apocalipse, anjos e demônios é uma coisa que faz parte, mesmo para quem não é católico e não é cristão, eu acho que é um assunto interessante, assim, que a gente, né, a filosofia cristã, a filosofia, não necessariamente, nós todos somos cristãos, assim, em filosofia, mesmo que você não seja cristão. O mundo ocidental, ele é da filosofia cristã. Então, assim, que veio daí, da Idade Média e tal, e veio a partir daí. Então é um terreno que nos interessa muito, entendeu? E as metáforas são metáforas que nós usamos em nossas vidas, então é daí que veio essa ideia. E eu sempre gostei de várias mitologias, e a hebraico-cristã foi a mitologia que eu me interessava, conheci um pouco mais pela Bíblia. Falei, vou fazer uma história que tem a ver com essa parada. Então veio daí, né, essa ideia. Bem, tanto que, principalmente na Batalha do Apocalipse, a gente vê que outras mitologias conseguem conviver com a hebraico-cristã. E quem já acabou de ler Anjo da Morte vai ver que tem outra coisa muito interessante que vai acontecer aí, que eu não vou falar nenhum spoiler.
Quem já acabou de ler? Anjos da Morte. Então não vou falar nada, sem spoiler, Anjos da Morte aqui. Toma cuidado. A respeito de spoilers... É de bom, né? Spoiler, spoilers. Estou spoilers, né? O spoiler não vai expor, né? Spoiler. Respeito aos spoilers. Baseado um pouquinho no que a Pixar costuma fazer, que eles sempre colocam, não sei nem se chamaria de spoiler, mas eles colocam sempre um easter egg do futuro nos filmes que eles fazem. Você costuma colocar dicas nos seus próximos livros, no livro atual? Todos os meus livros da série Filhos do Éden, então, eles terminam e tem o prólogo do próximo livro, né? Então isso foi assim com o primeiro livro, que a galera ficou, eu quero ver o que vai acontecer agora e tal. E no Anjos da Morte, assim, não leiam de jeito nenhum o epílogo do Paraíso Perdido, porque é um spoiler violentíssimo. Não leiam, mas quando vocês lerem, vocês vão, eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas eu sempre coloco assim, era uma coisa que tinha no seriado, que depois a galera o seriado a galera depois não gostou, mas eu gostava das primeiras temporadas do Heroes. No começo era muito bom. Depois se perdeu legal, mas o Heroes sempre quando mudava de temporada, ele acabava assim, fim do volume 1. Aí botava o volume 2 e a gente ficava maluco, cara, eu achava maneiríssimo aquilo. Até das coisas que não são tão boas, você tem que tirar alguma coisa legal, né? É uma coisa que eu usei nesse meu livro. A próxima pergunta é Cícero. do Cícero. Quem é Cícero? Vocês mostrem o sobrenome. Cícero fez uma pergunta para expor. Ele está dizendo que ainda não terminei de ler o segundo volume de Filhos, mas quais as chances de um crossover entre Ablon e Daniel? É isso que é muito difícil de falar, né? Porque tem spoiler, né? Pode ter spoiler, né? Você não está na metade. O que eu posso falar? Cara, eu posso falar, eu falo desde o começo. Uma coisa que eu posso falar, que o Filho dele, na verdade, é um prequel da Batalha do Apocalipse. Isso eu sempre falei. E como é que essas duas histórias vão se encontrar? Eu não posso falar muito porque realmente estraga a surpresa, entendeu? Mas eu não vou te dizer se eles vão se encontrar, mas quando você acabar de ler Anjos da Morte, você vai ter uma boa surpresa, eu acho. Você vai gostar. Quem já acabou aí de ler, não fala pra ele não. Mas sabe o que eu tô falando. Tá cada caminho, cara. Então, vamos lá. Expor, a respeito de referências. Existem referências, não vale a Bíblia, tá? É porque eu peguei pouca coisa da Bíblia, na verdade é. As pessoas falam assim, esse conceito de Deus aí que você tem, é da onde? É dos pagãos? Eu falo, não, é do Star Wars, a força. A pessoa fica até chateada comigo, né? O cara achava que o cara era... Não, eu sou normal, eu sou só nerd, não sou de PhD nem nada. Então, assim, eu sempre me interessei por essa mitologia, mas realmente o que me tocou assim é essa coisa da força, assim. Então, tem, é isso aí. Entendi, vai. Já começou um comentário que você falou. Mas mais a respeito desse último livro, então, é uma coisa mais específica. Teve alguma obra que mexeu com a sua cabeça, que você falou, não, tem que pensar mais nesse sentido? Não que mexeu assim com a cabeça, mas eu li muitos livros, né? E muitos romances, inclusive, históricos. Aí tem dois que eu recomendo, um romance mesmo, não são um livro de história. Então, Mais Longo dos Dias, que é o americano, e Cruz de Ferro, que é o alemão. Esses dois são clássicos, livros clássicos, romances clássicos, e focam assim, o dia a dia dos soldados, sabe? Não foi daí que veio a ideia de escrever isso, mas realmente me ajudou bastante ler os livros, né? Ler o livro inteiro, não dá para fazer pesquisa, eu falei isso na podcast, né? Não dá para fazer pesquisa só pela internet, porque o tempo que você está vivendo, uma semana saindo naquele livro, é o tempo que você está entrando, como fala? Imersão, né? Fazendo a imersão naquela época, naquela coisa. Depois você puder também pesquisa, também visitar os locais, quem puder, né? Também é melhor ainda. Bom. Spor, algumas perguntas são feitas centenas de vezes. Então vamos lá, nós tivemos 1, 2, 3,
4 pessoas que fizeram uma pergunta muito semelhante.